Vamos continuar a leitura do livro Agostinho, um drama de humana miséria e divina misericórdia, do professor Huberto Roden, da editora Martim Claret. Nas suas confissões, refere-se o autor à primeira quadra de sua vida, e ele, o profundo filósofo e preclaro metafísico, sabe descrever episódios de sua infância com tão ingênua simplicidade e ternura, como uma mãe a contar os primeiros passos de seu filhinho. Era eu uma criança de peito, diz ele, que se conservava quieta quando se sentia bem e chorava quando lhe doía alguma coisa. Depois comecei a sorrir, primeiro em sono, mais tarde acordado. Com o tempo cheguei a dar conta de mim. Sabia onde estava. Para manifestar os meus desejos, agitava as pernas e as mãozinhas e gritava a valer. Não lhe despertara ainda a razão, confessa Agostinho, e já ouvira inúmeras vezes dos lábios de sua mãe o adorável nome de nosso divino Salvador. Traçado assim em carta branca, não podia o nome de Jesus apagar-se jamais da alma do ardente africano, embora viesse mais tarde a obliterar-se por longos anos, ofuscado pelas paixões e pelos fogos fátuos das glórias mundanas. Essa é uma das mais tristes e também das mais consoladoras leis da psicologia. Chegará a vingar um dia o que foi semeado na terra virgem da alma humana. Nada se perde. Parece que essas primeiras sementes, lançadas à alma ainda incolor, amorfa e vácua, formam nela potências dormentes que, passado o período de hibernação, aparecem como forças atualizadas, como valores reais, em estado consciente e vigil. Pode o despertar dessas energias dormentes ser para o homem um cataclismo destruidor, e pode ser também uma epopeia construtora de maravilhas. Tudo depende da natureza dessas energias. Em princípios do nosso século, foi um cientista ao Egito desenterrar o sarcófago de uma múmia e encontrou ao lado do cadáver mumificado grãozinhos de cereais, que nesse ambiente recluso haviam dormido milhares de anos. Plantou-os, e eis que os grãozinhos brotaram. Ainda criança, adoeceu Agostinho. Oscilou por diversos dias entre a vida e a morte. Lembrou alguém que o menino, antes de morrer, devia ser batizado. Entretanto, mal passou o perigo e novamente foi adiado o batismo. Dizia-se, escreve Agostinho nas Confissões, que eu mais tarde, fatalmente, me mancharia com pecados, enquanto me durasse a vida, e que seria maior e mais funesta a minha culpa, se depois de purificado, tornasse a cair no lodaçal do pecado. Tagaste era, nesse tempo, um dos notáveis
centros comerciais da Numídia, zona riquíssima em madeira de lei, em cereais, ótimos vinhos e outros produtos agrícolas. Ali no vasto mercado, à margem do Bagradas, confluíam os negociantes das províncias limítrofes, os pastores de Aurés, com seus rebanhos de gado, os fabricantes de artigos de couro e de palha, os vendedores de tâmaras do Saara, mármores de Simito, tudo isso era exposto à venda no empório de Tagaste. A cidade natal de Agostinho não era talvez uma cidade maravilhosa, segundo o nosso modo de ver odierno, mas possuía algumas vias públicas que faziam jus ao título de avenidas ou alamedas. Nem lhe faltava uma esplêndida galeria ou colunata. Na vizinha cidade de Tubirsicum foram escavados restos de um teatro, de um fórum e de um ginásio, estádio para exercício físico. E por que não teria Tagaste possuído semelhantes melhoramentos? Cada idade da vida humana tem o seu centro de interesses. Na infância e adolescência, prevalecem os fatores que se referem ao desenvolvimento do organismo e dos sentidos. Comer e brincar são os valores máximos da anteprimavera da vida. Mais tarde, terminada mais ou menos a fase construtora do eu, aparece nos horizontes da vida um tu. Começa o período social. Sente o jovem a sua solidão. Sonha a donzela com um amigo que a compreenda e ampare. Desperta o amor, faz-se mister garantir-lhe a subsistência e prosperidade, e prepondera então na vida humana o elemento econômico. O homem, chefe de família, torna-se cada vez mais negociante. Nessa altura da vida, em posse do eu e do tu, na posse dos elementos que garantem a vida e seus possíveis encantos, começa o homem pensante a sentir quase sempre, com crescente nitidez, a veemência, o clamor dos magnos problemas da vida espiritual, as dolorosas esfinges da metafísica e as profundas revoluções do próprio eu. A maior parte das grandes conversões da história incide nesse terceiro período. Agostinho em Tagaste achava-se ainda na primeira fase. Dormitava ainda sua alma infantil no paraíso da ignorância dos campos de batalha, que bem cedo o arrastariam a lutas interiores. Brincar, jogar, correr, divertir-se, ver coisas bonitas e novas, cenas movimentadas, de forte colorido, aventuras sensacionais, tudo isso é o Eldorado da criança sadia e normal. É o prelúdio do trabalho físico, intelectual e moral que aguarda o homem futuro. É, a bem dizer, esse mesmo trabalho em forma embrionária. Querer proibir à criança esse ambiente infantil seria tão absurdo e irracional como vedar ao jovem o amor ou interditar ao homem maduro a atividade intelectual e comercial. Em casa de Mônica, felizmente, reinava a inteligência e o bom senso. Agostinho foi uma criança em todo o sentido da palavra. Continuaremos num próximo encontro
a leitura sobre Santo Agostinho. E assim você vai ver o livro de Agostinho através do professor Huberto Roden. Isso é bem interessante. Depois, feche seus olhos, relaxe o corpo, ouça a música, fixe o chakra frontal, entrelace as mãos, encoste os polegares e realize sua meditação. Quando terminar a música, espreguice bem o corpo, respire algumas vezes e realize caprichosamente a sua automassagem. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro Agostinho, um drama de humana miséria e divina misericórdia, do professor Huberto Roden, da editora Martim Claret. Nas suas confissões, refere-se o autor à primeira quadra de sua vida, e ele, o profundo filósofo e preclaro metafísico, sabe descrever episódios de sua infância com tão ingênua simplicidade e ternura, como uma mãe a contar os primeiros passos de seu filhinho. Era eu uma criança de peito, diz ele, que se conservava quieta quando se sentia bem e chorava quando lhe doía alguma coisa. Depois comecei a sorrir, primeiro em sono, mais tarde acordado. Com o tempo cheguei a dar conta de mim. Sabia onde estava. Para manifestar os meus desejos, agitava as pernas e as mãozinhas e gritava a valer. Não lhe despertara ainda a razão, confessa Agostinho, e já ouvira inúmeras vezes dos lábios de sua mãe o adorável nome de nosso divino Salvador. Traçado assim em carta branca, não podia o nome de Jesus apagar-se jamais da alma do ardente africano, embora viesse mais tarde a obliterar-se por longos anos, ofuscado pelas paixões e pelos fogos fátuos das glórias mundanas. Essa é uma das mais tristes e também das mais consoladoras leis da psicologia. Chegará a vingar um dia o que foi semeado na terra virgem da alma humana. Nada se perde. Parece que essas primeiras sementes, lançadas à alma ainda incolor, amorfa e vácua, formam nela potências dormentes que, passado o período de hibernação, aparecem como forças atualizadas, como valores reais, em estado consciente e vigil. Pode o despertar dessas energias dormentes ser para o homem um cataclismo destruidor e pode ser também uma epopeia construtora de maravilhas. Tudo depende da natureza dessas energias. Em princípios do nosso século, foi um cientista ao Egito desenterrar o sarcófago de uma múmia e encontrou ao lado do cadáver mumificado grãozinhos de cereais, que nesse ambiente recluso
haviam dormido milhares de anos. Plantou-os, e eis que os grãozinhos brotaram. Ainda criança, adoeceu Agostinho. Oscilou por diversos dias entre a vida e a morte. Lembrou alguém que o menino, antes de morrer, devia ser batizado. Entretanto, mal passou o perigo e novamente foi adiado o batismo. Dizia-se, escreve Agostinho nas Confessiones, que eu mais tarde, fatalmente, me mancharia com pecados, enquanto me durasse a vida, e que seria maior e mais funesta a minha culpa, se depois de purificado, tornasse a cair no lodaçal do pecado. Tagaste era, nesse tempo, um dos notáveis centros comerciais da Numídia, zona riquíssima em madeira de lei, em cereais, ótimos vinhos e outros produtos agrícolas. Ali no vasto mercado, à margem do Bagradas, confluíam os negociantes das províncias limítrofes, os pastores de Aurés, com seus rebanhos de gado, os fabricantes de artigos de couro e de palha, os vendedores de tâmaras do Saara, mármores de Simito, tudo isso era exposto à venda no empório de Tagaste. A cidade natal de Agostinho não era talvez uma cidade maravilhosa, segundo o nosso modo de ver odierno, mas possuía algumas vias públicas que faziam jus ao título de avenidas ou alamedas. Nem lhe faltava uma esplêndida galeria ou colunata. Na vizinha cidade de Tubirsicum foram escavados restos de um teatro, de um fórum e de um ginásio, estádio para exercício físico. E por que não teria Tagaste possuído semelhantes melhoramentos? Cada idade da vida humana tem o seu centro de interesses. Na infância e adolescência, prevalecem os fatores que se referem ao desenvolvimento do organismo e dos sentidos. Comer e brincar são os valores máximos da anteprimavera da vida. Mais tarde, terminada mais ou menos a fase construtora do eu, aparece nos horizontes da vida um tu. Começa o período social. Sente o jovem a sua solidão. Sonha a donzela com um amigo que a compreenda e ampare. Desperta o amor, faz-se mister, garantir-lhe a subsistência e prosperidade, e prepondera então na vida humana o elemento econômico. O homem, chefe de família, torna-se cada vez mais negociante. Nesta altura da vida, em posse do eu e do tu, na posse dos elementos que garantem a vida e seus possíveis encantos, começa o homem pensante a sentir quase sempre, com crescente nitidez, a veemência, o clamor dos magnos problemas da vida espiritual, as dolorosas esfinges da metafísica e as profundas revoluções do próprio eu. A maior parte das grandes conversões da história incide nesse terceiro período. Agostinho em Tagaste achava-se ainda na primeira fase. Dormitava ainda sua alma infantil no paraíso da ignorância dos campos de batalha, que bem cedo o arrastariam a lutas interiores. Brincar, jogar, correr, divertir-se,
ver coisas bonitas e novas, cenas movimentadas, de forte colorido, aventuras sensacionais. Tudo isso é o Eldorado da criança sadia e normal. É o prelúdio do trabalho físico, intelectual e moral que aguarda o homem futuro. É, a bem dizer, esse mesmo trabalho em forma embrionária. Querer proibir à criança esse ambiente infantil seria tão absurdo e irracional como vedar ao jovem o amor ou interditar ao homem maduro a atividade intelectual e comercial. Em casa de Mônica, felizmente, reinava a inteligência e o bom senso. Agostinho foi uma criança em todo o sentido da palavra. Continuaremos num próximo encontro a leitura sobre Santo Agostinho. E assim você vai ver o livro de Agostinho através do professor Huberto Roden. Isso é bem interessante. Depois, feche seus olhos, relaxe o corpo, ouça a música, fixe o chakra frontal, entrelace as mãos, encoste os polegares e realize sua meditação. Quando terminar a música, espreguice bem o corpo, respire algumas vezes e realize caprichosamente a sua automassagem. Namastê.
Vamos prosseguir com nossas aulas sobre o Reiki. Reiki aula número 31. Reiki é uma palavra japonesa, significa energia vital universal. Atualmente, essa palavra está sendo utilizada para identificar o sistema Zui de cura natural, o Zui Shiki Ryoku, nome dado em homenagem ao seu redescobridor, Mikao Zui. Reiki significa universal. Refere-se à parte espiritual, à essência energética cósmica que permeia todas as coisas e circunda todos os lugares, que é a energia vital individual, que circunda nossos corpos, mantendo-os vivos e está presente, fluindo em todos os organismos vivos. Quando a energia aqui sai do corpo, esse corpo deixa de ter vida. Essa energia é conhecida em todo o mundo. Cada cultura ou religião tem um nome para ela. Vejamos. Prana, Índia. Ki, na China. Energia bioplasmática, na Rússia. Ka, no Egito. Pneuma, na Grécia Antiga. Energia vital ou psíquica, Rosa Cruzes. Luz ou Espírito Santo, cristãos. Orgônio, Reich. Fogo central, Pitágoras. Fogo interior, Hipócrates. Magnetismo, Mesmer. Fluido da vida, alquimistas. Maná, Kahunas. Baraka, sufis. Ruach, judeus. Pneuma, gauleses. Orenda, índios americanos. O Reiki é um processo de encontro dessas duas energias. A energia universal com a nossa porção física, e ocorre após a pessoa ser submetida a um processo de sintonização ou iniciação do método feito por um mestre habilitado. Reiki é uma energia, como ondas radiofônicas, pode ser aplicado com sucesso no local ou à distância. Não é como eletricidade, não produz curtos, não destrói nervos ou tecidos mais frágeis. Atua no contínuo de tempo e espaço são inexistentes, permitindo dessa forma reprogramar eventos passados e ou programar eventos futuros, respeitando o livre arbítrio e as leis espirituais. O terapeuta atua como um canal de energia cósmica, sem manipulá-la, e ela é direcionada para onde é necessário. Por essa razão, não é necessário diagnóstico. O receptor a puxa conforme sua necessidade, sem perigo de overdose. A energia penetra qualquer coisa, inclusive o gesso. Portanto, não é necessário despir o receptor. O Reiki não utiliza a energia vital Ki do praticante, e sim a energia cósmica universal. Desta forma, ele o beneficia e energiza, não desgastando-o. Quanto mais
Quanto mais o utiliza, mais expande-se o seu canal e aumenta a sua capacidade de cura. O Reiki é uma ótima ferramenta de equilíbrio de nossos centros energéticos. O Reiki alivia rapidamente dores físicas. Atua de forma holística em nível físico, emocional, mental e espiritual, tratando não apenas os sintomas, mas também a causa, reconectando o receptor com a cura. Beneficia todo ser vivo, servindo para autotratamento, tratamento de outras pessoas, assim como os demais reinos, animal, vegetal e mineral. Aumenta nossa energia em todos os níveis, possibilitando a expansão de nosso campo áurico, tornando-nos mais sensíveis, perceptivos, amorosos. Estimula o amor incondicional, compreensivos e saudáveis. O Reiki é um caminho de transformação interior e evolução espiritual. A técnica não fica obsoleta, é a mesma há milhares de anos. A técnica é segura, sem efeitos colaterais ou contraindicações, e é compatível com qualquer terapia ou tratamento alternativo ou convencional. A prática do Reiki está inserida no contexto das práticas terapêuticas alternativas, reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Cura 1. A palavra cura, sempre que utilizada nesta apostila, neste estudo, refere-se à cura na visão holística, à restauração do equilíbrio e harmonia em níveis físico, emocional, mental e espiritual. Simbolismo do Reiki, o ideograma. A palavra Reiki pode ser escrita com ideogramas japoneses, que, conforme os algarismos romanos, não exprimem letra ou som, e sim uma ideia. Segundo o contexto, esses ideogramas podem ter várias leituras, com os seguintes significados: chuva maravilhosa de energia vital, chuva maravilhosa que dá vida. A ideia de algo que vem do cosmos e que seu encontro com a Terra produz o milagre da vida. Chuva maravilhosa que produz o milagre da vida. A comunhão de uma energia superior com uma terrena, porém que se pertencem mutualmente. Uma energia maravilhosa que está acima de todas as demais, e além disso você está em você e que você pertence a ela. Em alguns casos, esse diagrama encontra-se reforçado com pequenas formas que representam grãos de arroz que simbolizam a vida. A cor simbólica do Reiki é o verde, que é a cor da cura, assim como do amor, do equilíbrio. Haja visto sua correlação com o chakra cardíaco, responsável pelo nosso amor incondicional e sistema imunológico. Seus ideogramas são feitos em dourados, pois essa é a cor cósmica. Reiki é luz que nos leva de volta à grande luz. O bambu da natureza, o Reiki tomou como símbolo o bambu, que, em sua simplicidade, resiste ao vento. Quando enverga
vazio. Retidão e perfeição pode representar metaforicamente o funcionamento da energia. O bambu é flexível apesar de forte. Ele reverencia o vento. Que o toca, soprando, ele se dobra à vida, mostrando-nos que quanto menos um ser se opuser à realidade da vida, mais resistente se tornará para viver em plenitude. O bambu é forte, servindo para a construção de embarcações móveis, ou seja, todos que receberem o reiki tendem a ficar fortes e resistentes. Entre um nó e outro, o bambu é oco, vazio, como o vazio é espaço entre o céu e a terra, representando os que escolheram ser canais de reiki, os quais passam a funcionar nesse vazio como verdadeiros tubos direcionadores da energia cósmica. A retidão sem igual do bambu, a perfeição do seu projetar-se para o alto, assim como seus nós, os quais simbolizam os diferentes estágios do caminho, simbolizam o objetivo do nosso itinerário interior, o nosso crescimento e a evolução em direção à meta. No Japão, o bambu é uma planta de bons auspícios ou sorte. Pintar o bambu é considerado não só arte, como também um exercício espiritual. Em algumas culturas africanas, o bambu é o símbolo da alegria, da felicidade, de viver sem doenças e preocupações. E é interessante observar como essa simbologia tem a ver com os princípios do Reiki. Veremos na próxima aula a história do Reiki. Agora, depois de ouvir e absorver bem esta aula, feche seus olhos e sinta-se totalmente envolvida com a luz e o símbolo do Shokurei. Vai repetindo mentalmente até terminar a música o mantra Shokurei, Shokurei, Shokurei. Depois espreguice bem o corpo e realize o seu auto-reiki com capricho e atenção. Namastê.
Vamos prosseguir com nossas aulas sobre o Reiki. Reiki aula número 31. Reiki é uma palavra japonesa que significa energia vital universal. Atualmente, essa palavra está sendo utilizada para identificar o sistema Zui de cura natural, o Zui Shiki Ryoku, nome dado em homenagem ao seu redescobridor, Mikao Zui. Reiki significa universal. Refere-se à parte espiritual, à essência energética cósmica que permeia todas as coisas e circunda todos os lugares, que é a energia vital individual, que circunda nossos corpos, mantendo-os vivos e está presente, fluindo em todos os organismos vivos. Quando a energia aqui sai do corpo, esse corpo deixa de ter vida.